os alunos dela e eu para o grupo de pesquisa, e deixamos para um outro dia você fazer uma para todos que tiverem interesse via pós-graduação. A Carol... Legal, Tá professora. bom? Eu combino com a Carol, aí eu peço ajuda dela, para ela encaminhar para os alunos um e-mail, Sim, mas a gente já trocou umas mensagens, assim, talvez para a semana que vem, assim, aí a gente isso. já E eu acho importante porque muitos não estão conseguindo fazer a coleta pesquisa de campo nesse momento. Então, é um momento de já ir adiantando bastante e com qualidade a parte escrita. E para isso é importante que eles aprendam a fazer a busca. Tá Sim, bom? faz sentido, verdade. Não, Tá, claro, mas que de nada. hoje você que é o professor, tá? Eu vou Tá, aprender também. imagina. Vou relembrar, porque eu já aprendi com você. Pessoal, eu estou olhando as opções aqui e já diz assim, uma opção, interromper gravação. Então, imagino que já está sendo gravado. Eu só preciso aí descobrir se... Bom, tá aqui gravando, né? Tô vendo uma opção do lado esquerdo. Sim, Breno, e parece que você gravando, quando termina, ele gera o vídeo para quem criou a sala, que eu não lembro se foi você ou a Aline, Ah, legal, tá professor. E bom? aí, com esse mesmo link, é possível ficar assistindo. Sim, então, por exemplo, alguém que perdeu ou que entre mais tarde, a pessoa clicando no link da sala consegue assistir o que você gravou, Legal. tá bom? Ah, então acho que está dando certo, ó, porque Eu diz acho aqui que sim. gravando. Legal. A gente tem gravado algumas reuniões que eu participo quando alguém não pode estar, e depois a gente disponibiliza o link para a pessoa acessar. Mas Ah, estando escrito gravando e está aqui em vermelhinho, acho que é porque está gravando. maravilha. Tem mais uma pessoa, o Luiz Gustavo, ele falou que está gravando também. Que bom, eu não sabia que dava, mas pelo menos fica garantido, Breno. Então tem dois, aí se ele grava e te manda, ou a gente disponibiliza para quem estava no link, pelo menos você está seguro. Sim, né? Ótimo. É tudo bastante novo para mim, assim, do Meet, né? Mas eu estou achando incrível essa ferramenta. Nossa, a Unesp ter disponibilizado essa opção foi realmente muito, muito boa, viu? Nossa. Só mais 2 minutinhos, então, tá até 17h40 aqui, aí a gente começa. Ainda autorizando algumas pessoas aqui que estão acessando.
Pessoal, eu vou tentar, então, compartilhar a tela com vocês. Aí, se alguém puder, por favor, ou falar que tá dando certo, ou escrever aqui no chat, aí a gente começa. Pessoal, algumas pessoas falaram aqui no chat para desativar o microfone e a câmera para não travar. Tem algumas pessoas que tá com o microfone e a câmera ativado, daí pode travar. Nossa, boa dica, Aline. É importante, ó, desliguem. Vocês viram que eu não estou aparecendo a minha carinha também? Porque eu estou usando o celular. E quando a gente está no celular, inclusive, dica para vocês: todo mundo que está com a carinha, lógico que é legal a gente ver um ou outro, mas se vocês tiram a câmera e o áudio é importantíssimo para não dar microfonia. E a câmera, se vocês tirarem, chega com mais velocidade às outras informações. Tá bom? E para desligar a câmera, tem uma linha que fica abaixo, branquinha. Nela tem o microfone, a câmera e o telefoninho. Se clicar no telefoninho, a gente desliga. Não façam isso. Clica no microfone, que corta o som, e na câmera, que corta a nossa carinha. Tá bom, Breno? A palavra é sua. Obrigado, professora. Bom, em nome da professora Vera, da Aline, da Verônica, também agradeço o convite, da participação dos colegas. Eu acho muito gentil da professora Vera falar que é uma aula. Pessoal, não é uma aula, tá? Assim, é um bate-papo, e eu vou tentar passar um pouquinho do conhecimento sobre pesquisa em base de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre as ferramentas que a Unesp disponibiliza, enfim, né? Um pouquinho sobre suporte informacional também. Então, como é que tem sido as dinâmicas, assim, das apresentações, né? Fiz algumas e o resultado, claro, a gente vai melhorando de uma para outra, né? Porque tem os colegas também vão sugerindo novos formatos, mas, assim, eu compartilhei a tela, vocês conseguem ver a página da biblioteca? O mouse mexendo, assim, tá aparecendo para vocês? Sim, perfeitamente, Breno. Então, beleza, isso, porque as primeiras eu tive um pouco de dificuldade, assim, né, a Verônica me ajudou bastante nisso. E, então, assim, a gente vai fazendo essas apresentações aqui, eu vou falando na tela, né, eu mexo muito as mãos, então eu deixo a câmera ligada, porque me ajuda um pouco a, enfim, né, sentir que tem outras pessoas aqui próximas, né, só olhar na tela do computador é um pouco estranho. E eu também vou usar o chat para compartilhar alguns links, né, de serviços, enfim, de fontes de informação, para facilitar um pouco, tá? Então, eu escrevo, por exemplo, Cielo, e já coloco o link aí para vocês, ok? Então, isso também o pessoal tem gostado, os outros colegas, assim, alunos falaram que tem ajudado. Bom, só para falar um pouquinho, eu estou aqui na biblioteca há quase 10 anos, né, aqui na Unesp em Bauru, eu me formei em biblioteconomia. Então, assim, o que eu vou falar é um pouco de toda essa experiência dos estudos que eu fiz na graduação e depois, né, dessa troca realmente com os alunos, né, com os professores também, né, muito sobre
metodologia, estrutura de trabalho científico. Então, assim, é um assunto que me agrada bastante, eu sempre fico muito feliz e empolgado em falar sobre isso, né? E gosto bastante. E dizer para vocês que, assim, toda vez que tiverem alguma dificuldade, precisarem de algum auxílio, a biblioteca está à disposição, eu estou à disposição também, para ver se a gente consegue, né? Das ferramentas, pessoal, assim, são muitas, sabe? Então, a gente tem uma infinidade de base de dados, né? Eu realmente não conheço todas e acho que não é o caso, né? O objetivo nosso aqui, assim, é compreender um pouco de uma lógica de pesquisa, né? E aí a ferramenta em si, tanto faz. De repente pode ser até uma que esteja, sei lá, escrito em russo, que mais ou menos a gente vai saber onde clicar, o que é a estrutura, né? Então o objetivo final é isso, né? Que a gente tenha mais ou menos estruturado, assim, uma lógica de pesquisa. E é claro que isso tem muito a ver com o uso, né? Como a professora Vera falou, se a gente não ficar treinando, não fizer repetições em cima das bases, é normal que a gente esqueça, e aí estamos à disposição, né? Só uma coisinha que é um pouco difícil, assim, chega, por exemplo, próximo de datas de qualificação, ou um pouquinho antes, né? Então, assim, a gente recebe muitas solicitações dos alunos para ajuda, orientação. E aí, assim, como a dinâmica, né, enfim, é um pouquinho difícil, né, o quadro de servidor está um pouquinho reduzido, o que a gente está pedindo é assim, então, se forem grupos próximos do mesmo programa, os alunos, né, e claro, se sentirem confortáveis, para que a gente reúna em grupos, né, porque tem semanas, assim, que às vezes eu atendo 15 pessoas e são 15 pessoas com dúvidas muito, muito parecidas, né? Então eu passo quase que o dia todo, assim, e isso é muito legal, eu gosto muito, mas ainda também tem as outras atividades aqui da biblioteca, né? Então, assim, pessoal, se em algum momento eu responder, viu, tem mais algum colega, tal, é isso, tá? Não se sintam chateados por isso, mas é uma dinâmica que a gente também está adotando aqui na Bíblia por conta, enfim, do momento que a gente está passando. Bom, depois disso tudo, então, vamos lá, tudo que a gente for conversar a partir da página da biblioteca, tudo bem? Então, acessei a página, da página da FC, talvez tenha um link, mas o mais fácil, pessoal, é digitar no Google, tá? Biblioteca Unesp Bauru vai ser o primeiro link. Então, essa daqui é a parte inicial, isso daqui é bastante interessante, horário de funcionamento, né, período de férias para atendimento presencial, e aí eu recebi muitas, assim, mensagens em torno do contexto, do Covid, né, assim, a gente ainda não tem muitas definições, né, de quando vai abrir de novo, como é que vai ser o atendimento, mas já estamos discutindo e vendo, assim, em outros países, o que eles estão fazendo com as bibliotecas públicas, né, mas basicamente medidas de segurança que a gente está vendo em outros locais é o que nós iremos adotar também, tá? Os contatos, tem um e-mail aqui, estralde.bauru, esse daqui é um e-mail da seção de atendimento, então, por favor, pessoal, escrevam para cá, assim, muitos colegas têm o meu WhatsApp e assim, tudo bem quanto a isso, mas eu não consigo, em alguns momentos, responder a todos, né? Então, encaminhem para cá, porque tem outros colegas bibliotecários que também podem responder, tudo bem? Onde a gente coloca os avisos aqui sobre a biblioteca, então, enfim, feiras, questões, ações culturais que a gente faz, né? Tá tudo aqui, avisos importantes, né? Então, só falando um pouquinho do site. Bom, descendo toda a página aqui, eu cliquei no botãozinho VPN, é o nosso primeiro assunto, eu já sou redirecionado para a página da reitoria, tá? Então, assim, todo o material que a gente vai consultar agora, ou quase todo o material, é preciso que eu tenha uma conexão VPN ativada, se eu não estiver dentro da universidade. É um serviço, né, do VPN, e o que ele faz? Ele depois que eu conseguir fazer a configuração, ele deixa o meu IP, o IP do meu computador, disponível para acesso às bases. Então, é um IP que vai ficar vinculado à universidade, né, à Unesp. Pessoal, ajuda demais, né, sim, porque você não precisa vir até o campus para fazer as pesquisas. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha primeira graduação há 1 milhão de anos atrás,
a gente obrigatoriamente tinha que estar dentro do espaço físico da universidade para poder fazer a consulta, né? As consultas, as pesquisas e tudo mais, né? Com a VPN, é só eu ter um acesso à internet, né, e tudo bem, eu posso continuar fazendo as minhas pesquisas, ok? Bom, aqui tem umas dúvidas frequentes, né, mas o que é importante para a gente aqui do lado esquerdo, tutoriais de instalação, cliquei, e só vou clicar para vocês terem uma noção do que é. Por exemplo, o Windows 10, tem um passo a passo da configuração que eu faço no meu próprio computador pessoal, tá? Login, senha, é o mesmo que a gente usa no portal de sistemas, né, no portal da pós-graduação. E aí a VPN é esse íconezinho azul. No computador de vocês, quando a gente clica aqui nessa parte da rede, né, quando eu estou na minha casa, por exemplo, pelo Wi-Fi, vai aparecer o nome das redes, né? Aí o VPN, ele sempre fica aqui em cima. Então, o que eu faço, assim, né? Como prática, isso já pode ajudar bastante. Eu ligo o computador, a primeira coisa que eu faço venho aqui na VPN e clico em conectar. Aí tem que aparecer conectado, tá? Porque às vezes a gente clica em conectar e ele fica lá, enfim, processando e não conecta, pessoal. Então, espera um pouquinho, apareceu conectado, aí a gente volta, abre um navegador qualquer. Eu uso o Chrome, mas não precisa ser ele, tá? Qualquer navegador que você quiser. E aí a gente vem para a página da biblioteca. Tem dado alguns probleminhas a VPN, né? Possivelmente pela sobrecarga de utilização, né? Enfim, mas eu conversei com alguns colegas da DTI e eu soube que a universidade também está investindo nisso, como se fosse, eu não entendo muito dos termos técnicos, mas uma atualização da rede VPN para a gente conseguir ter um acesso assim mais estável, né? Encontrei dificuldades com a configuração, deixa eu ver que tem alguém, acho que está querendo participar aqui. Encontrei dificuldades com a configuração, alguma coisa, pessoal, ó, tem um e-mail do próprio serviço, vpn@unesp.br, tá? Nós aqui da biblioteca, infelizmente, nós não temos competência, assim, para ajudar nessa questão da configuração do computador, tá? Porque pode ser algum problema também de dificuldade, então já vou colocar aqui no chat o primeiro link, que é da VPN, depois o site da biblioteca, ok? Então, assim, a gente não tem muita prática técnica. Então, a dica é encaminhar o e-mail para o próprio serviço da VPN, ou também os colegas da diretoria de informática, eles são super legais, os meninos que trabalham lá, as meninas que trabalham. Outra dica também é essa, assim, de fato eu não sei muito bem como é que eles estão se organizando nesse período, né, mas tenho certeza que eles vão ajudar de bom grado. Então, uma outra opção também é encaminhar um e-mail, né, porque às vezes aparecem algumas identificações dos problemas, né, do VPN, porque que não está dando certo. Então, assim, o pessoal da diretoria de informática da UFC tem o linkzinho no próprio site da UFC, eles vão poder também dar uma força e ajudar. Então, VPN, tudo bem, pessoal? Eu vou fechar aqui, tranquilo. Alguém tem alguma dúvida? Essa é a primeira estrutura, configuração que a gente tem que ter no computador ativado para conseguir recuperar os textos completos, tá? Dos materiais. Claro, caso vocês tenham dificuldade, quiserem encaminhar um e-mail, eu tento reencaminhar para o pessoal da informática, mas aí, assim, é mais eficiente que a pessoa mesmo entre em contato, porque é isso, pode falar qual é o problema, qual é o servidor que está utilizando. Igual mesmo, em casa eu não consigo acessar porque existe um problema da internet, do servidor que eu uso em casa, enfim, né? Então não consegui resolver. Aí eu venho até o Unesp, assim, não tem problema. Então vou fechar aqui do VPN. O outro serviço que eu vou falar rapidamente aqui da biblioteca, então estou na abinha aqui principal, serviços, EB. Cliquei aqui também, já vou mandar o link para vocês. Só é um serviço bastante interessante. Então, nós temos, assim, um convênio com todas as bibliotecas da rede Unesp. Isso significa que a gente tem acesso a todo o acervo da rede, a materiais, a livros físicos. Então, além dos livros daqui da biblioteca de Bauru, nós podemos ter, via esse serviço de empréstimo entre bibliotecas de qualquer rede, de qualquer biblioteca da rede Unesp. Então, ou seja, eu estou
eu estou querendo dizer que esse suporte informacional, livro, físico, então a gente já tem uma grande quantidade de uso, né? Para além da própria Unesp, nós temos ainda um convênio com a USP, e o livro demora um pouquinho para chegar, assim, em torno de uns 25 dias, porque vai para a reitoria da Unesp, vai para a reitoria da USP, depois vai até a unidade, o pedido, né? Mas assim, então a gente também solicita e 90% das vezes a USP nos atende, né? Enviando os materiais. Da rede Unesp também, é muito difícil a gente não ser atendido. Quando que não somos atendidos? Sei lá, quando o material está emprestado, ou quando a prioridade é o uso pelo aluno do local, né? Mas então é isso. A gente vai ter acesso a todo o acervo da Unesp e grande parte do acervo da USP, né? Então, para livro físico, para qualquer que seja a finalidade que você vá utilizar, nossa, juntando esses dois acervos da Unesp e da Unicamp, da Unesp e da USP, já tem uma grande quantidade. Tínhamos o convênio com a Unicamp também, mas, enfim, por questões econômicas, essa foi a justificativa da própria Unicamp, desde o ano passado eles cancelaram. Pode ser que volte, mas, assim, por enquanto a gente não tem nenhum tipo de informação. Então, pessoal, para livro físico, além dos que nós temos aqui em Bauru, toda a rede Unesp e quase toda a USP, assim, né? Eu digo quase toda porque em alguns momentos eles não atendem, né? Não existe essa obrigatoriedade, mas, assim, 90% das vezes nós somos atendidos, tá? Então, já encaminhei para vocês também o servicinho, né, do EEB. Vou encaminhar um outro, que é uma guia de fontes, que foram algumas bibliotecárias da rede que fizeram. A Maite, que é diretora aqui da Unesp, participou também, então estou passando aqui rapidamente para vocês verem, que são algumas bases de dados que nós disponibilizamos. Quando eu digo nós, sim, é bastante interessante, tá? Deem uma olhadinha, né? A gente vai passar por algumas que estão aqui, e as outras, então, assim, os e-books, né, assinados pela própria Unesp. Então, vejam, para livro, a gente tem uma estrutura bastante grande. Além dos físicos, temos os eletrônicos, né? São muitos títulos, ok? Então, vou encaminhar esse link também. Facilitou um pouco, né, o guia, porque... Um pouco não, bastante. Porque antes a gente ficava assim, caçando, né, o que é essa ferramenta, o que não é, né, assim, ó, gerenciadores de referência também, né, aqui eu vou falar um pouquinho sobre o ORCID, ORCID, enfim, né, é um identificador de pesquisador, isso é interessante, tá, pessoal, depois vocês cliquem, também tem um passo a passo no site, se tiverem alguma dificuldade, pode encaminhar um e-mail, para aquele e-mail Straud que eu havia comentado, que a gente vai ajudar. É bastante interessante vocês já criarem agora, né, nesse início, para quem está no mestrado, para quem está no doutorado é possível que já tenha feito, se não fez também é bastante interessante. É um identificador do pesquisador, né, atualmente é a maior empresa nesse sentido, né, então é como se fosse um CPF, você cria o seu ORCID, tá, eu vou falar bem aportuguesado, você cria o seu ORCID, aí você vai ter lá, então, Breno Ottoni tem um número X no ORCID. Aí toda a minha produção, todas as minhas publicações, assim, né, claro, principalmente em artigos e revistas, eu consigo vincular ao meu nome, né, porque tem bastante dessas dificuldades, assim, né, então, algumas situações, né, tudo bem, se quiserem me interromper, que eu vou falando muito rapidamente, tá, então podem falar. Vou olhar um pouquinho para vocês aqui. Então, existem algumas dificuldades, por exemplo, quando a gente altera o nome, então, enfim, porque casou, porque alterou o nome de fato, né, está utilizando o nome social, né, enfim, tem essas questões. Mas se eu tenho um número fixo, como se fosse um CPF, independente da alteração que eu tenha feito no meu nome, eu consigo colocar toda aquela produção dentro desse número e dizer, olha, esse material foi produzido por mim, né. E aí aqui a gente tem uma discussão enorme na ciência há anos, mas é isso, né? É claro que o pesquisador, quem faz ciência, a melhor resposta, o melhor resultado que ele pode ter na carreira é ser reconhecido pelos pares, né? E uma forma de reconhecimento é isso, né? Do produto, dos produtos que ele cria, né? Enfim, que ele se comunica com a ciência. E, de fato, tem bastante, assim,
material que às vezes fica perdido, né? Sobrenomes que são muito parecidos, né? Tem muitos homônimos, assim, na ciência mundial, né? Nesse mundo globalizado. Então, o ORCID, ele vem para isso, né? Para tentar dizer assim, olha, o Breno, ele tem essas produções aqui e, de fato, são dele, né? Então, facilita bastante, tá? Para quem não criou, cria, tem um passo a passo aqui também de uma colega de Botucatu que fez, é bastante interessante. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou mandar para vocês esse linkzinho aqui das fontes de informação, tá falando sobre o VPN e tal. Depois eu vou voltar só no assunto do Turnitin para a gente finalizar. Vou colocar aqui também. Deu certo, isso. Bom, então, já falei bastante de algumas coisas, agora eu vou fechar aqui o vídeo de fontes, a CGB. Estou voltando para a página da biblioteca, e aí agora eu vou acessar o portal de periódicos da CAPES, tá? Então, assim, a gente tem esse bannerzinho no final da página. Vou clicar para a próxima. E aí aqui é onde a gente vai conversar um pouquinho mais sobre duas bases de dados, para tentar, assim, criar uma lógica de pesquisa. Pessoal, o portal da CAPES é mantido pelo Ministério da Educação, tá? Percebam, olha, eu não estou falando sobre política aqui, vocês estão me vendo bem? Tá, não tem nada a ver sobre política, tá? Por favor, porque tem alguns alunos que me mandam mensagem perguntando. Eu só estou falando um pouquinho da história do portal. Mantido pelo Ministério da Educação, isso já tem há muitos anos, 2 décadas, tá? Ok? Mas, assim, quando foi criado, foi uma iniciativa bastante única a nível mundial. Bom, a professora Vera e outros colegas que têm experiência e contato com outros pesquisadores internacionais, em alguns países, ou em muitos países, por exemplo, da Europa, Norte da América, Oceania, é o próprio pesquisador que tem que angariar, estou fazendo um sinal de aspas aqui, fundos para conseguir ter acesso às fontes de informação. Então, assim, ou o aluno ele recebe um patrocínio de alguma ONG, de alguma fundação, ou o programa tem alguma vinculação com a empresa, ou seja, via de regra, o pesquisador internacional, em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, em alguma região do Canadá, é o próprio pesquisador que ele paga, de fato, pelo acesso ao material, né? Por conta dessa vinculação, né, dessa estrutura. No Brasil, a gente tem uma ideia, né, uma noção que é gratuito. E, de fato, tudo que está aqui dentro do portal da CAPES, nós vamos acessar, por exemplo, se eu estiver dentro da universidade, ou na minha casa, ou qualquer local com internet, mas com VPN ligado, conectado, eu consigo acessar o texto completo do que está disponível. E, gente, é muita coisa. Então, veja, o que eu quero dizer sim, o governo federal, e aí, de novo, não é política, tá? Isso já vem há 2 décadas, ele investe muito para que a gente consiga fazer boas pesquisas. Eu faço sempre esse discurso introdutório porque, assim, para mim é importante que vocês conheçam e saibam que existem, né? Breno, mas é óbvio, todo mundo sabe. Não é tão óbvio, sabe, gente? Assim, eu também, quando eu cheguei aqui na Unesp, eu achei que todo mundo conhecia, mas de fato não é. Então, assim, o meu primeiro grande objetivo é dizer para vocês que existe, sim, e que a gente vai clicar num botãozinho e vai ter acesso ao texto completo, mas isso já foi pago, justamente pelo dinheiro que é do Ministério da Educação e tudo mais, né? Então, assim, eu não quero usar, Breno, tudo bem, é uma opção sua, que bom, assim, né, enfim, você decidiu por isso, não tem problema. Mas, assim, não usar porque não conhece, aí eu fico muito, muito, muito preocupado, sabe? Porque, de fato, é algo muito grandioso. A gente recebe, às vezes, alguns professores de fora, alguns pesquisadores de fora aqui, e ainda assim causa, assim, um espanto fantástico, né? Porque o pesquisador, ele olha e fala assim, poxa, então o governo faz isso por vocês? A gente fala, bom, o governo faz, né? Tudo bem, pessoal? Assim, só a título de curiosidade, eu conversei com uma colega em 2015, acho que estava num congresso, que à época trabalhava na CAPES, lá em Brasília, e assim, esses dados, eles mudam muito, a gente também não tem muito acesso, né, porque é do Ministério da Educação,
Mas naquele ano tinha sido investido em torno de 45 milhões de reais em assinaturas. Então, assim, é muito dinheiro, né? Assim, é uma questão grandioso, muita coisa, muita coisa, assim, né? Tudo bem? Então, só para dizer o que nós temos como privilégio e possibilidade de acesso, né? Dito isso, né, então aqui todos nós que estamos aqui, nós vamos saber sobre o portal da CAPES, aí eu já fico um pouco mais tranquilo, né? Então vou clicar em base, bom, pessoal, só um pouquinho do lado esquerdo aqui, ó, a gente tem, clicando em acervo, informações do portal da CAPES, treinamentos é bastante interessante, então, eu vou usar uma base de dados bastante específica, a minha área de atuação, de interesse, tem 2, 3 bases. Então, eu posso clicar aqui em treinamentos, a gente tem treinamento de várias bases de dados, tá, pessoal? Então, vejam, treinamentos online, ficam os arquivos aqui disponibilizados também, materiais didáticos, é bastante interessante, tá? Então, é uma opção legal também. Muitas vezes eu recorro aqui para estudar, quando alguém pede alguma ajuda que eu também não sei, então é bastante interessante. Só vou clicar em acervo. Eu tento pular essa parte, mas senão eu não fico muito tranquilo. Então, assim, a gente tem, mais de 45 mil publicações periódicas, e isso são revistas, então dá muito mais do que 200 mil artigos disponíveis, né? Bastante coisa. Vou voltar aqui, então, para esse retângulo inicial, clico em base, selecionei base, vou digitar Scopus, S-C-O-P-U-S. Logo abaixo vai aparecer o nome da base para eu clicar, clico em enviar. Bom, aí aparece o linkzinho aqui para a base, vou clicar nela. Só uma atenção aqui para o que está entre parênteses, tá, pessoal? Elsevier, eu vou falar com vocês sobre isso. Bom, enquanto está abrindo, é importante, gente, que façamos esse caminho pelo portal da CAPES, tá? Porque, às vezes, o aluno digita no próprio navegador Scopus, né, deixa o link salvo. E aí, mesmo com o VPN ligado, não consegue acessar. Então, por algum motivo de segurança, e de novo, isso daí tem a ver com o próprio portal da CAPES, o IBIC, o Ministério da Educação lá em Brasília, eles fazem um sistema de segurança e a gente não consegue acessar direto. Então, é preciso passar pelo portal da CAPES para que a gente possa acessar, tá? Então, isso às vezes cai, isso às vezes volta, até uns meses, um ano e meio atrás, não precisava mais entrar pelo portal da CAPES, caiu de novo isso, né? Mas eu acho interessante passar pelo portal justamente porque na tela inicial a gente tem as informações, enfim, tem uma série de coisas que podem ser interessantes, né? E também porque gera estatística de uso, estou voltando aqui para ver vocês. Gera estatística de uso, de acesso. E quando a gente está falando de Ministério de Educação, de rúbricas e dinheiro para esse tipo de contexto, eu acho que é importante, né? Porque sempre vai ter alguém lutando e brigando por nós, pelos pesquisadores, pela universidade, tá? Por pior que pareça o cenário, sempre vai ter alguém falando, olha, são milhares e milhares e milhares de acessos que nós temos, então não podemos cortar. Invariavelmente, em qualquer governo, entra ano e sai ano, o portal da CAPES é pauta, vamos diminuir a quantidade, vamos cortar o acesso, mas, assim, ainda resiste, né, por quase 2 décadas, ou 2 décadas, né. Bom, entramos na Scopus, eu falei para vocês sobre a Elsevier, eu não sei muito bem a pronúncia, é uma editora holandesa. Então, veja, nesse momento eu vou tentar justificar para vocês o porquê a Scopus é uma base que deveria constar no seu levantamento bibliográfico, na sua revisão de literatura, tá? A Elsevier é a maior editora do mundo, maior e mais antiga editora do mundo, né? Também não sou vinculado à empresa, tá, pessoal? Eu não ganho nada falando isso. É que, de fato, eu acho o melhor produto que nós temos disponível no mercado, né? Sendo a maior editora e a mais antiga, ela cobre todas as áreas do conhecimento. Então, a Scopus é o maior produto da Elsevier. Aqui dentro nós vamos ter todos os periódicos, né?
quase todos os periódicos, porque tem todas umas discussões, enfim, editoriais, estruturais, que para a gente também não faz muito sentido, né? Disponíveis aqui dentro. Então, assim, todas as áreas do conhecimento estão aqui, e é a maior base de dados multidisciplinar do mundo, né? Então, toda e qualquer área que nós fomos, né, pesquisar, querer fazer um levantamento bibliográfico, a gente vai encontrar algum material na Scopus, né? É internacional, os grandes pesquisadores estão aqui dentro. Quando eu falo estão aqui dentro, estão pesquisando e publicando aqui dentro, né? Ao redor do mundo, brasileiros, enfim. Então, é uma grande base de dados, tá? Antes da gente vir para cá, então, eu separei aqui um materialzinho, deixa eu ver se abre. Um PowerPoint. Aqui. Pessoal, então, assim, toda vez eu também tento falar um pouquinho, fazer essa explanação, tá? Se for útil, ótimo. Se confundir muito, se não for útil, não tem problema. Se quiserem perguntar depois também, se ficarem com dúvidas, mas assim, que, para minha opinião, né, e veja, aí é uma opinião bastante particular, tudo bem, se fizer sentido, né, como eu falei, ótimo. O que a gente vê em vários livros de metodologia, de pesquisadores da área de método, né, enfim, de todos esses anos de trabalho, de conversa, né, eu percebo que o planejamento da pesquisa é mais importante do que propriamente eu chegar numa base de dados e começar a digitar um monte de palavras-chave, né. Então, o que alguns autores chamam de planejamento da pesquisa é justamente isso, assim, então, conhecer bem a temática, da onde eu quero sair dentro dessa temática, para onde eu quero chegar, qual é o método que eu vou utilizar para isso, né? O período, a cronologia é muito importante. Então, assim, eu quero recuperar um corpo teórico de documentos livre todos os anos, o que eu achar, ou não, vou restringir por análise um determinado período. Então, por exemplo, os últimos 3 anos, os últimos 5 anos, né? A linguagem, não, eu só vou trabalhar com documentos em português, não, vou trabalhar também com documentos em outra língua. Então, todo esse planejamento, ele é muito, muito, muito importante, né? Porque vai facilitar, tende a facilitar no momento que você for utilizar a ferramenta de trabalho. Aqui eu quis tentar, assim, dar um exemplo, né? Então, o que eu estou chamando aqui de nível 1, nível 2, é como se fosse a grande área, né? Então, a área maior é o nível 1, depois eu tenho uma outra sub-área dentro do assunto, que é o nível 2, aí o nível 3. Então, por exemplo, de repente eu estou trabalhando com autismo, né? Pessoas com autismo. Então, assim, eu posso, de repente, chegar na base e colocar primeiro essa palavra, né? Ou TEA, ou Asperger, ou síndrome de Asperger, ou autismo. E aí, assim, certamente eu vou recuperar alguma quantidade de documentos, né? Mas o que eu proponho para vocês é isso, é tentar fazer esse exercício, né? De conhecer a temática. E aí, claro, o grupo de pesquisa vai ajudar muito, a proximidade com o orientador vai ajudar muito, né? É fundamental, é essencial que isso aconteça. Então, eu estou dentro de educação, aí de repente eu posso partir para educação especial, aí eu estou tentando trabalhar com adaptações curriculares, aí dentro de adaptações curriculares de crianças com deficiência, e dentro de adaptações curriculares de crianças com deficiência, eu ainda quero trabalhar com crianças com autismo. Então, perceberam que eu estou saindo do genérico, de um assunto maior, e estou percorrendo um caminho para chegar de fato onde eu quero. Bom, eu preciso fazer um curso de pedagogia para entender isso. Não é essa a questão. Mas é claro que eu preciso saber e conhecer o que a educação e a educação especial dentro da educação pensa sobre adaptações curriculares, e ainda mais, adaptação curricular para crianças com deficiência, porque
percorrendo isso, eu vou conseguir saber sobre a área, eu vou conseguir saber sobre o meu tema. Conhecendo, né, todo esse assunto, o que é importante para nós isso? É que eu consiga extrair boas palavras-chave. E aí a gente está falando sobre estratégia de pesquisa, né? Então a analogia é mais ou menos assim, ó. Eu estou em cima de uma floresta, estou lá num helicóptero em cima de uma floresta. Quando eu digo educação, eu estou vendo a floresta como um todo, eu estou percorrendo ela como um todo. Educação especial, eu já fiz um recorte, eu estou interessado em uma parte, em um quarto dessa floresta, então eu estou sobrevoando ela nesse sentido. Adaptações curriculares, o helicóptero já está muito próximo das árvores, então assim, eu tenho um nível de visão bem menos abrangente. E aí, quando eu estou aqui, por exemplo, adaptações curriculares em crianças com deficiência, eu já estou dentro da floresta, olhando para cima. Então, assim, o meu campo de visão, ele já está muito mais restrito, muito mais focado, eu já sei exatamente qual é o tipo de caminho que eu quero percorrer, tá? É uma analogia, não sei se ajudou ou não, mas eu coloquei outros exemplos aqui também. Então, por exemplo, TDAH. Bom, e aí a gente tem uns especialistas aqui no grupo já, né, um pessoal que já fez mestrado, tem professor, enfim, né, a professora Vera, mas é mais ou menos para dizer que, por exemplo, a gente pode ter 3 áreas do conhecimento que tratam sobre TDAH. Então, se eu chegar numa base de dados e só colocar transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, por exemplo, eu tenho a psicologia que trata sobre isso, eu tenho a educação que trata sobre isso, eu tenho a medicina tratando sobre isso. E aí, é claro que o viés, o objetivo dos documentos que eu vou recuperar, enfim, artigos científicos, dissertações, teses, eles vão tratar e se comunicar da forma como aquela área entende. Por isso que eu acho que é importante esse planejamento. Conhecer primeiro, né, ter essa visão exploratória em cima da floresta e tudo mais, para depois a gente ir chegando nos níveis mais próximos que a gente gostaria de chegar, né? É bastante comum, deixa eu ver aqui, deve ter alguém querendo participar, é bastante comum eu receber, assim, mensagens de alunos falando, nossa, Breno, eu estou fazendo uma pesquisa sobre X, então, a minha pesquisa é sobre adaptações curriculares em crianças com autismo, e nossa, e eu não estou achando nada, a minha pesquisa não vai para frente, não sei o quê. Talvez você percorrer esse caminho lhe ajude, porque essa é toda a estrutura do seu trabalho, para daí sim você dizer, olha, adaptações curriculares significa isso, dentro da educação especial é isso, o olhar da educação para adaptação curricular é tal coisa, né? E aí, para pessoas com autismo, de fato foi verificado na literatura que não temos discussão sobre, então vou utilizar como método entrevista com especialistas, por exemplo, entende? Da mesma forma que eu tenho TDAH, muitas áreas discutindo, mas qual é o meu interesse principal? Ah, não, então eu quero TDAH na visão da psicologia do desenvolvimento humano e tudo mais. Então, esse planejamento todo tende a ajudar muito quando a gente chega direto na base de dados, tudo bem? Porque senão a impressão fica essa, ou eu recupero muitas coisas e eu não sei o que eu faço com todos os artigos que eu recuperei, ou eu não recupero nada e fico super preocupado, né? Tudo bem, pessoal? Eu sempre falo um pouquinho mais, realmente, do planejamento, porque, de fato, eu acho, assim, bastante importante, tá? Tudo bem? Posso continuar? Ah, escreveram aqui. Tudo bem, então que bom, vou continuar. Então, aqui nós vamos para Scopus, né? Então, podemos utilizar algum desses exemplos aqui, né, que nós colocamos, e aí a gente vai por uma segunda dificuldade aqui, né, na Scopus. Então, tudo bem, conversamos, eu já fiz toda essa estrutura como sugestão, já estou bastante alinhado com o meu orientador, com o grupo de pesquisa, a gente está falando a mesma língua, a gente sabe bem o que nós queremos, da onde a gente está saindo, para onde nós vamos chegar e tudo mais, né. Vou usar Scopus, aí é o problema, porque eu preciso daí fazer a tradução para inglês, porque a gente está falando de ciência mundial e a língua é o inglês, né? Eu digo problema, porque eu, Breno, tenho uma dificuldade enorme, né, com o inglês.
Mas, ainda assim, para quem é fluente em inglês, mas não é fluente na ciência ou na temática que está estudando, pode ser um problema. Porque, de repente, a tradução literal de um conceito, ele não é usado para aquele grupo de pesquisadores internacionais, nacionais e tudo mais, né? Então, bom, por exemplo, ensino fundamental. Para a gente está muito claro o que é o conceito ensino fundamental, né? Ensino médio. Mas vamos supor que eu quero procurar documentos aqui na Scopus falando sobre ensino fundamental e ensino médio. De fato, são poucos países, para não dizer quase nenhum outro, porque realmente eu não sou especialista na área, mas que usam esse conceito de ensino fundamental e ensino médio. Então, no inglês, a gente não vai ter uma tradução literal para ele, né? A área da educação, ela é bastante complexa nesse sentido, né, para algumas temáticas, assim. Então, tomem cuidado, tá, pessoal? Depois eu vou dar uma dica aqui que talvez também ajude no próprio Cielo. Bom, vou dar uma dica já, então. Já volto para a Scopus, tá? Tudo bem? Estão acompanhando? Entrei no Cielo aqui, vou clicar do lado esquerdo, periódicos, cliquei em Brasil, tá? Deixei aqui em português. É só para falar que assim, o Cielo é a nossa base de dados de artigos científicos nacional. Também completou 20 anos em 2018, muito boa, tá, pessoal? Assim, vou olhar de novo para vocês, ela é muito boa, o conteúdo que está ali é muito bom, muito, muito bem produzido, e tem uma grande vantagem o Cielo em relação a essas bases internacionais, quando eu estou trabalhando com o que eu chamo de regionalismo. Então, por exemplo, eu quero compreender qual enfim, a relevância de uma proposta curricular baseado nos pressupostos do Vygotsky para uma cidade. Então, dificilmente a gente vai encontrar muitos materiais na Scopus, na Web of Science, que são essas bases internacionais. Mas no Cielo a gente vai encontrar. Então, discussões assim do nosso país, do nosso estado, da nossa forma de educação, ou da nossa forma de, enfim, psicologia clínica que tem no Brasil, o Cielo é a melhor fonte que nós temos para isso. E, inclusive, é uma justificativa utilizar ela justamente pelo regionalismo, ok? É que, assim, nós vamos perceber que, falando da estrutura do Cielo, então, assim, ele não recebe um investimento de dinheiro estrutural como a Scopus recebe, né? Porque o Cielo é uma iniciativa pública da FAPESP, com a BIREM, com o CNPq. Então, o que eu quero dizer é que, assim, a questão estrutural, semântica mesmo, de programação da base, ela não é tão robusta quanto a Scopus, mas ela é muito boa, tá? Então, periódicos, eu vou colocar aqui lista alfabética, só para vocês verem a quantidade de revistas que nós temos. Então, nossa, é bastante coisa, revistas muito, muito boas, tá? Tem bastante gente que fala mal do Cielo, que não gosta, tá? Então, assim, pessoal, puxa, eu adoro o Cielo, tá? Se vocês forem falarem mal do Cielo, não fala para mim que eu fico chateado, tá? Eu fico triste, porque, nossa, é muito bom, tudo bem? Ah, Breno, mas não é tão bom de usar quanto o Scopus. Tá, tudo bem, mas a gente já passou pela banda de escada, né? Conexões um pouco mais difíceis. Tem pesquisadores que antigamente tinham que pegar um ônibus na sua rodoviária da sua cidade para ir até outra cidade, para consultar a biblioteca. Então, percebam, se a gente fazer uma comparação, o Cielo realmente ele é fantástico, ele é futurista, ele é maravilhoso. E o conteúdo que está aqui realmente tem muito sentido. Tudo bem? Estou tentando convencer vocês que o Cielo é bom, porque tem esse discurso, né, que ele não vale nada, assim, né, então, vou clicar aqui, pesquisa de artigos, parar de muita falação, né, então vou usar o termo TDAH, só como exemplo, tá? Deixa eu ver se mais alguém aqui, isso, permitir. Bom, usei o TDAH, né, e aí, olha, eu tenho 236 resultados, né, deixa eu pegar aqui. Esse não foi um bom exemplo.
eu sempre adoro quando eu encontro essas dificuldades, que primeiro, realmente dá para perceber que não é tão mecânico a apresentação, sim, né? E no segundo momento é porque, de fato, é um pouco do que a gente acaba passando com a pesquisa em base de dados, né? Pessoal, o que eu estou procurando, na verdade, é algum artigo que tenha o resumo em português e logo abaixo o resumo em inglês, o abstract, tá? Porque essa é uma boa dica. Ah, aqui, olha. Então, assim, a gente tem um primeiro resumo, e aí eu tenho aqui, por exemplo, resumo em inglês. Qual é a vantagem? Percebam, aqui eu já tenho a tradução, então, muito mais próximo do que a ciência utiliza do conceito. Então, se eu não, realmente eu não sei como que TEA é tratado, por exemplo, transtorno do espectro autista, como ele é tratado internacionalmente, em inglês, para a gente usar Scopus, eu posso vir no Cielo, fazer as pesquisas aqui, e aí ver como que a ciência está utilizando o termo, tudo bem? Então, essa é uma opção bastante interessante, né, para facilitar, mais interessante do que eu fazer uma tradução literal inicialmente, né, utilizando, sei lá, um dicionário ou Google Tradutor, tudo bem? Mas já eu volto no Cielo para mostrar outras ferramentinhas ali, né. Então, bom, eu vou utilizar aqui. Alguém quer sugerir algum termo, alguma temática para a gente utilizar? Ou eu posso seguir aqui com os exemplos que eu preparei? Tá, bom, então eu vou seguir, tá? Bom, pessoal, então eu estou aqui na Scopus, agora a gente vai falar um pouquinho da base de dados, realmente, para superar isso daqui, né? A gente já falou de planejamento de um montão de coisas, né? Então, ó, coloquei um termo aqui. Puxa, eu ouvi falar que transtorno do espectro autista em inglês é esse formato aqui. O que é difícil também, eu acho, no inglês, vou olhar para vocês para a gente conversar de novo, realmente é a grafia, então precisa tomar cuidado, né, porque às vezes a palavra ou ela tem dois M's ou dois N's, então isso tudo faz muita diferença no momento da recuperação, tudo bem? Então, ó, vou colocar, pesquisar, né, então vejam, recuperamos quase 7.000 resultados, né, como que é a estruturação aqui na própria Scopus, né, da apresentação? Nesse quarto principal aqui, né, da tela, a gente vai ter as informações dos artigos. Então, eu tenho o título, eu tenho os autores, eu tenho o ano de publicação e eu tenho o nome da revista. Essas são as informações principais. E aí, do lado esquerdo, eu vou ter as opções para refinar, que é isso, né? Quando eu falo em refinar, significa que eu estou me aproximando mais, afunilando mais, algo parecido com isso daqui, talvez, que possa me ajudar. Tudo bem, pessoal? Então, por ano, eu conversei com o meu orientador e nós definimos que o meu levantamento bibliográfico para a dissertação, a tese, vai ser nos últimos 5 anos. A Scopus, ela já me traz isso aqui, tá bem? Então, eu já tenho um corpo de análise muito menor. Eu não sei se a professora Vera vai pedir, ou se tem aluno com algum outro professor de metodologia, mas, assim, e me desculpa, viu, professora, eu não quero atrapalhar o trabalho, não é isso, mas é comum que os professores de metodologia no programa de pós, eles peçam para a gente fazer algum trabalho, né, de revisão, ou do estado da arte. Então, assim, a base Scopus, ela já é muito boa por isso, porque, por exemplo, quais são os pesquisadores que mais publicam sobre esse assunto que eu pesquisei aqui, essas palavras aqui? Então, a própria Scopus já traz, olha, esses são os que têm maior quantidade de documentos. Se tem maior quantidade de documentos, então eu posso inferir que eles são os mais relevantes para a área, né? O que eu quero dizer, como alguém que está pesquisando sobre autismo, então é importante que eu saiba quem são os atores principais, para que eu possa conversar com meus colegas no grupo, participar de congressos, para que eu não deixe de fora do meu trabalho nenhum artigo que seja muito importante, ou se eu deixar, é porque eu li esse documento e ele não se enquadra, enfim, né, nas variáveis do meu trabalho.
Aqui eu já tenho uma diminuição também, um afunilamento por áreas. Então eu quero trabalhar só com a medicina, ou só com a neurociência, só com a psicologia. Tudo bem, pessoal? Tipo de documento, né? Então aqui, assim, prioritariamente a gente trabalha com artigos científicos, né? Mas também tem capítulos de livro, tem estrutura de carta, assim, de suporte informacional, né? Que alguns autores muito importantes fazem, né? Como se fosse um bate-papo, assim, né? Um escrito livre de um pesquisador, né? Artigos de revisão, esses são fantásticos, né? Porque em um artigo a gente vai ter grande parte dos autores que publicaram sobre um determinado assunto ali, então vale a pena ler, né? Então, tudo bem, gente, assim, essa é a parte inicial da Scopus, né? Vou voltar aqui. Percebam, mas eu utilizei o termo, né, então, como síndrome, né? Porque, eu posso ter visto isso em algum outro documento. Posso. Então, eu vou tirar, só para vocês verem. Vou colocar em pesquisa. Percebam, eu só tirei uma palavra. A gente saiu de quase 7 mil para 37 mil resultados. Então, se eu não faço um planejamento da pesquisa, e eu chego aqui e fico utilizando vários termos, é isso, eu vou ficar meio que parece caminhando no escuro, né? Então, estou tentando justificar um pouco da dificuldade do uso da base, né? De alguns alunos quando eles relatam. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou deixar o próprio termo. Aqui eu tenho título, resumo e palavra-chave. O que significa isso? Que essa palavra, ela está aparecendo ou no título do artigo, ou no resumo, ou na palavra-chave. Não, ou não, desculpa, e. Então, aparece no título, aparece também no resumo e nas palavras-chave, né? Não, não necessariamente ou, é isso mesmo. Então, aqui eu tenho um campo maior de pesquisa, eu estou no campo exploratório, estou vendo a floresta bastante de cima, né? Vou clicar aqui e colocar título do artigo. Com simples clique, o que eu estou querendo dizer para a base de dados? Olha, eu quero que você pesquise esse termo só no título dos artigos. Então, eu vou clicar em pesquisar. Estávamos em quase 7 mil, a gente caiu para 348. Perceberam? A gente só fez um clique, só utilizou uma opção da própria base de dados, assim, né? Então, dá para chegar muito próximo de materiais que sejam muito úteis, né? É claro que isso é uma estratégia de pesquisa. Se eu escolho usar o termo no título do documento, a tendência é que eu tenha uma recuperação menor. E aí, assim, pessoal, quando eu estiver escrevendo, né, na seção de método, é muito possível que o orientador, enfim, ou que a banca, que eles peçam para que vocês, de fato, descrevam, né, o processo. Então, fiquem atentos também a isso, né. Então, qual é o termo que eu usei, qual é a base de dados, qual é o campo de pesquisa. É melhor você escrever tudo, e aí o professor, orientador ou a banca pedirem para você retirar, né, ou já conversa antes, mas é muito comum que a gente veja isso, né, porque a ideia é que no seu método outra pessoa possa ler o seu trabalho e replicar a sua pesquisa, né, inclusive, enfim, para validar ou para questionar alguma coisa, né, e aí o levantamento bibliográfico é quem vai ditar toda a sua análise de resultados, né, baseado nos textos que você tem, é que você vai conseguir discutir, né? Então, quanto mais próximo for da sua temática, quanto mais qualidade tiver, qualidade no sentido de, né, de conteúdo mesmo, né? Então, pode ajudar. Até aqui tudo bem? Voltei aqui para a tela para esperar alguém responder que está tudo bem, assim, bom responder que está tudo bem. Então, pessoal, vou falar de outra opção também, que são as aspas, tá? O que significa aspas? Isso em várias bases de dados, inclusive no Google funciona também. Eu estou dizendo para minha base que eu quero usar, que eu quero que recupere exatamente nessa sequência, né, o termo. Então, eu vou clicar aqui em pesquisa, para a gente ver.
A gente tinha 340 e poucos, agora a gente caiu para 3, né? Então, de fato, restringe bastante. É bom se você conhece bastante a área, se você já estudou bastante, se você já sabe muito bem o que a relação dos conceitos diz e tudo mais, né? Tomem cuidado, porque às vezes, quando eu digo isso para a base, né? Se eu tiver alguma palavrinha aqui no meio, ela não vai recuperar. Então, vamos supor que no conceito original, eu tivesse uma opção aqui off, por exemplo. Se eu utilizei as aspas e não digitei o off, ele não vai recuperar esse termo, tá? Então, assim, como sugestão, tentem fazer sem as aspas, e aí, assim, não, eu estou seguro, o conceito é esse mesmo, aí você utiliza, tá? Para a quantidade de resultados. Eu vou voltar, vou deixar aqui. Estou vendo o tempo aqui, pessoal, só um pouquinho. Aí. Bom, outra coisa bastante interessante e importante é a organização aqui como é que eu chego ao texto, né? Então, ó, pessoal, vamos supor, eu li esses primeiros artigos e me interessei. Todos que tiverem CAPS-BR, esse botãozinho aqui, CAPS-BR, significa o quê? Que essa revista que está aqui, ela está disponível no portal da CAPES. Quando eu digo disponível, é assim, foi feita uma assinatura entre o Ministério da Educação e as editoras e tudo mais, ok? Outra opção eu venho em periódico, eu conheço uma revista que ela é fundamental para a minha pesquisa. Eu venho e posso digitar, enfim, aqui, Journal of alguma coisa, e ver se eu tenho ela disponível e tudo mais, tudo bem? Então, uma outra opção é buscar pelo jornais aqui pelo portal da CAPES, tá vendo? Então, eu posso colocar só uma palavra-chave principal, né? Enfim, ok? Então, tendo essa revista no portal da CAPES, é muito provável que a gente tenha acesso ao texto completo. O que eu vou fazer? Vou clicar em CAPES-BR, mas percebam, eu falei, é muito provável. Eu não falei que nós teremos com certeza. Porque, como modelo de negócio de algumas editoras, existe o que eles chamam de... me fugiu a palavra agora. Embargo. Então, é assim, olha, Ministério da Educação do Brasil, eu sou da editora X, e tudo bem, a gente vai disponibilizar para vocês o texto completo da nossa revista pelos últimos 25 anos, por apenas $1. Só que os artigos dos últimos 6 meses, a gente não disponibiliza o texto completo. Porque, no final das contas, a editora vive de vender artigos ou documentos, tá, pessoal? Então, assim, os mais recentes, às vezes a gente não tem acesso ao texto completo, por conta do embargo que a revista colocou para o portal da CAPES, tudo bem? Hoje, em média, um artigo, assim, que mudou muito o modelo de negócio. Então, para eu comprar um artigo em torno de $35, mais ou menos, assim, né? Mas tem algumas editoras que estão com um modelo de negócio que é assim, então, você, para visualizar por 15 dias esse artigo, sei lá, está custando 25 euros, por exemplo. Para visualizar por 30 dias esse artigo, a gente está cobrando 42 euros, né? O que eu quero dizer a gente está no portal da CAPES, está no VPN, está na Unesp, então, para a gente fica mais ou menos fácil. Quando você estiver na sua casa, cuidado com os botõezinhos comprar, ou quando pede o número de cartão de crédito, tá? Estou olhando de novo para a gente conversar. Tem alunos que às vezes está ali muito desesperado, muito próximo da qualificação da defesa, que aí a pessoa está tão automática, ela coloca o número do cartão, eu lembrei que alguém falou que tudo bem, pessoal, vai vir descontado, tá? E aí tá mais de R$5, tudo bem no dólar. Não é mentira, não é história de pescador, nem nada disso, tá? Tem alunos que vêm aqui, o último faz 1 ano e meio, mais ou menos, um colega, né, de um programa de pós-DFC, inclusive, e aí ele veio super irritado conversar comigo, pô, Breno, eu paguei na época, sei lá, R$190 por um artigo, assim, né, e, enfim, então, tomem cuidado, tudo bem, porque, né, ou se forem comprar mesmo, que comprem sabendo que, puxa,
tá mais de R$ 5 o dólar, né? Então, ó, cliquei em CapsBR, abriu uma tela, eu sempre vou procurar um botãozinho, download PDF, full text ou PDF, ok? Vou clicar em download PDF. Pessoal, um artigo, então, de 2020, a gente vai ter acesso ao texto completo, ó. Tudo bem? Aí eu posso salvar, enfim, fazer o que eu quiser com ele, né? Deixando no meu computador, com o Drive. A Elsevier é legal também porque ela já sugere outros artigos, mas cuidado, isso daqui é igual quando a gente, sei lá, tá navegando assim no Twitter ou enfim, qualquer mídia social, sabe? Que a gente vai clicando, né? Então, assim, em algum momento, pode ser que eu já naveguei por várias páginas, né? Então, mas é isso, são estudos relacionados, né? A temática que me interessou. Ó, é um artigo de maio de 2020. Né? Ah, mas como é que eu faço a referência desse artigo no meu trabalho? Enfim, né? De repente eu estou para qualificar ou para defender e peguei um artigo para adicionar. Não tem problema, tá, pessoal? Aqui parece que a gente está meio que controlando o tempo, né? Mas é por isso. Então, no físico só vai ser disponibilizado em maio, mas aqui no digital a gente já tem. Tem algumas que a gente já tem acesso a julho, agosto, por exemplo, revistas, né? Tudo bem? Então, só retomando, CapsBR, eu clico e aí eu vejo se eu tenho acesso ao texto completo e tudo mais, ok? Vou fechar aqui. Aqui do lado direito está organizado por data, mas eu vou clicar no botãozinho aqui e vou colocar por citação. Da mais alta para menor. E aqui, pessoal, olha, então percebam, mudou. Antes estava pelo ano, do mais atual para o mais antigo. Vale falar um pouquinho sobre isso, então, bom, todos nós já passamos pela graduação, nós já sabemos, assim, livros físicos ou eletrônicos, ou os autores que mais representam determinado assunto. Talvez de forma genérica, em alguns casos, generalista, né? Mas nós já sabemos. Como é que eu consigo identificar, assim, a relevância de um determinado artigo, né, de um determinado autor? O número de citações é bastante importante nesse caso, né? Então, é o impacto que esse artigo teve na área, na ciência, né, no estudo daquela determinada temática ali. Então, por exemplo, esse artigo ele recebeu 2.711 citações, ou seja, 2.700 e outros artigos que estão. Então, se eu, Breno, for para uma banca de qualificação, né, seria importante que eu olhasse para ele, porque eu posso colocar na minha revisão ou não, porque eu tenho meus critérios, eu tenho tudo descrito lá na seção de método, enfim, os professores vão explicar melhor isso, né. Mas o que talvez possa gerar alguma dificuldade é se algum professor questionar e falar, puxa, mas lembra aquele artigo do Baron, né, enfim, sei lá, do sobrinho do Skinner, tal, e você, poxa, nem soube, não fiquei sabendo, né? Então, essa é uma opção bastante interessante, né? São os artigos mais citados, lembrando, de acordo com a expressão de pesquisa que eu coloquei, tudo bem, pessoal? Isso daqui vai mudar de acordo com a minha expressão de pesquisa. Por isso que é importante que eu tenha uma estratégia, as palavras-chave bastante claras, de acordo com o meu planejamento e tudo mais, né? Então, essa é a minha linha de raciocínio. Então, organizando pelas citações, eu sei quais são os artigos mais relevantes, assim, entre aspas, né, da área, que foram os que causaram maior impacto nas discussões sobre determinado assunto. Então, isso é bastante interessante na Scopus também, que ela traz disponível com um clique, né. Bom, vou clicar aqui em análise dos resultados, esse é um outro botãozinho interessante da Scopus.
Pessoal que está vendo, ó, é uma linha, então, por exemplo, aqui a gente tem quantidade de documentos por ano. Isso pode ser relevante o quê? Para justificar ou não a minha pesquisa. Será que a minha temática, ela está em alta, é algo que ainda interessa a comunidade científica internacional e tudo mais, né? Então, assim, nós percebemos que, de novo, com esse conceito que eu coloquei, sim, né? Ano após ano, assim, né? Tem uma pequena diminuição, mas é um assunto que parece estar de interesse, né? Esse outro gráfico, documentos por revista. Então, lembra do trabalho que eu falei sobre metodologia? Isso daqui já é um estudo da área. Eu já sei que sim, é uma temática crescente, claro, os dados dentro da própria Scopus, mas é a maior base de dados do mundo, então, assim, é bastante relevante, os pesquisadores já estão acostumados a fazer isso, né? Eu tenho aqui as revistas, principais revistas que mais publicam sobre o que eu coloquei aqui para pesquisar, então eu já sei quais são as revistas mais relevantes da minha área, os autores que mais publicam sobre esse determinado assunto, então, puxa, eu já consigo saber quem são os jogadores, os players ali e tudo mais, né? Enfim, se eu quiser afunilar, né, documentos por país, bom, qual é o país que mais pesquisa sobre isso? Porque eu estou tentando fazer um doutorado sanduíche, né? Então aqui a gente já tem né, uns indícios, enfim. Tudo bem, pessoal? Então, a própria base aqui, Scopus, já traz para a gente um panorama, né, um levantamento sobre a área bastante grande, assim, né? Muito bom. Deixa eu voltar. Se eu quiser relacionar esse termo com outro conceito, né? Então, eu vou clicar aqui em mais, e aí eu tenho os operadores booleanos. Eu tenho três tipos. É assim, eu vou cruzar, então, por exemplo, curriculares. O que eu quero? Todo atender educação especial, mas também de adaptações curriculares. Então, é o que a gente mais usa. Normalmente, quando eu estou cruzando um termo com outro, eu tenho um afunilamento bem maior dos meus resultados, né? Ou eu posso também usar o ou. Supor, então, por exemplo, quando eu fiz o mestrado, eu tratei sobre uma matemática e em algum momento eu estava pesquisando sobre a embalagem. E a tradução literal de embalagem é packaging, em inglês. Mas aí eu tenho algumas variações. Eu tenho com GE no final, GING no final, GY no final. Então, o que eu fiz? Eu colocava no título package com GE no final, packaging, packaging com GY, né? Para tentar recuperar, para tentar explorar, porque eu não conhecia, enfim, eu fiz biblioteconomia e fui fazer mestrado em engenharia de produção. Então, esse é um belo exemplo do que eu precisei planejar a minha pesquisa, porque eu não sabia nada da área ali, do que tinha sido proposto e tal, né? Então eu precisei estudar aquele conceito, né? Grafias diferentes, né? Então, assim, é bastante interessante. E o não significa isso, né? Então eu quero tudo sobre educação especial, por exemplo, mas eu não quero sobre adaptações curriculares. Então, eu coloco educação especial, não adaptações curriculares. Ou seja, esse grupo de documentos ele vai ficar de fora da minha pesquisa. Pode ser interessante em algum momento, né, quando eu estou trabalhando com alguma variável de exclusão, né, enfim. Então, esses são os operadores booleanos também, eles são muito úteis, né, então, por exemplo, eu vou colocar um end aqui e vou fazer uma pesquisa bastante genérica, Brasil.
já passamos por isso, né? Aqui eu escolho se eu quero uma quantidade maior de resultados, se eu quero uma quantidade menor, procurar no título, né? Então, eu quero que a Brasil apareça ou no título ou no resumo nas palavras-chave, né? Bom, então eu tinha 340 e poucos documentos, coloquei Brasil, cruzando, né, com o termo, e recuperei um documento. É assim, pessoal, é um exemplo só, né? Claro que com a temática de vocês, como vocês conhecem bem, então com o professor, com o orientador, isso vai dar uma diferença um pouco maior, né? Assim, a não ser que seja um assunto muito específico. Mas tudo bem o uso dos operadores booleanos também? Bom, voltei aqui. Recapitulando, passamos pela Scopus, então a gente falou sobre o planejamento da pesquisa, aí o uso da própria base de dados, né? Escolha do campo de pesquisa, escolha das palavras-chave, uso dos operadores booleanos, e a gente viu como é que eu afunilo os meus resultados, lembram do lado esquerdo aqui, eu não vou pôr na Scopus para a gente fazer esse trabalho mesmo, porque assim a gente recorda, né? Eu tinha por ano, eu tinha os autores, eu tinha pelas áreas do conhecimento, medicina, psicologia e tudo mais, né? Então, vimos que uma opção para refinar a quantidade dos meus resultados é aqui. Do lado direito, a gente passou pela organização, pela quantidade de citações, é o impacto que os artigos têm. Então, os artigos mais citados são artigos referência para aquela área, né? Importante que eu conheça, que eu saiba para utilizar ou não, mas que pelo menos eu conheça, né? E a gente viu aquele botãozinho também de analisar os resultados, que é onde traz os gráficos, né? Que é bastante legal, interessante. Que ali os principais, quais são os países que mais publicam, por exemplo, né? Então, essa foi a Scopus. Tudo bem? Sim? Alguém tem alguma pergunta? Eu estou tentando procurar um outro termo aqui. Bom, alguém respondeu que sim. Então, vou seguir. Pessoal, tudo que nós falamos aqui para Scopus, agora sim, é só replicar para as outras bases. Tudo bem? Então, o que a gente falou até aqui é para tentar criar essa lógica de pesquisa, né? E aí, claro, a Scopus é a melhor que tem para fazer essa relação de conceitos, de termos, assim, a inteligência artificial aqui dentro é o que tem melhor, assim, no mercado, né? Mas eu vou voltar para o portal da CAPES, vou clicar em base, Web of Science, enviar. Essa é uma outra base de dados multidisciplinar também, eles um pouco mais experientes, né? A Web of Science era a base de dados referência, sempre foi, tem pesquisador que, assim, continua só fazendo pesquisas aqui, tá? De fato, ela é muito boa, mas ela é menor do que a Scopus em quantidade de documentos. Mas tem um detalhe que é fundamental aqui. Tem revistas que estão aqui dentro, na Web of Science, que não estão na Scopus. Então, assim, fazer o levantamento bibliográfico nessas duas bases internacionais, nossa, assim, o que a gente vê nos artigos de revisão sistemática de literatura, de levantamento bibliográfico, os autores utilizam sempre as duas, né, porque aí você tem uma abrangência muito grande da ciência como um todo, né. Então, assim, é uma dica, né, usem as duas, assim, em conjunto, tá, porque é possível que você encontre algum professor especialista, algum outro colega pesquisador que vai falar, olha, mas você não pesquisou, né, essa daqui, né, enfim. Ah, Breno, mas eu estou trabalhando só com as pesquisas regionais aqui. Não, tudo bem. Aí o Cielo é a principal base sua, realmente não pode faltar, você tem que passar por ela, ok? Bom, aqui o que a gente tem em tópico é o mesmo que título, resumo e palavra-chave, tá? Cliquei na setinha, ó, tópico, tá escrito aqui do lado, título, resumo e palavra-chave, só no título, né?
eu vou usar o mesmo exemplo aqui. Pessoal, eu não vou repassar tudo, tá? É só para apresentar a tela inicial para vocês. Porque a lógica de pesquisa vai ser a mesma. Daí, né? Tudo aquilo que a gente conversou serve para uma e serve para outra. Então, ó. E do lado esquerdo, as mesmas opções de refinamento por ano, pelos assuntos, né, o tipo de documento, tudo bem, pessoal? Organização está por data, eu posso clicar aqui no número de citações, o mesmo que nós vimos pelo Scopus, né? Então, lembra que o número de citações aqui pode ser que seja o mesmo artigo, inclusive, mas tem uma diferença no número, é porque a gente conta citações só que recebeu dentro dessa própria base Web of Science, tudo bem? Então, assim, na Scopus tinha um pouquinho mais de citações, né? Aqui tem um pouco menos porque tem menos revistas. Então, outros 2.600 artigos utilizaram parte desse artigo e que foram publicados dentro da Web of Science, né? Tudo bem? Então, a gente passou por tudo isso. Para eu saber se eu vou ter acesso ao texto completo, o que eu faço? Na Scopus, a gente tem CAPES BR, na Web of Science, esse SFX. Vou clicar aqui. Ó, o meu olhar já está tão treinado que eu procuro ou um PDF ou full text, né? Então, PDF. Abrimos aqui, pessoal, o artigo mais citado na Web of Science, eu acho que não me lembro se é o mesmo, mas talvez seja até o mesmo da Scopus, enfim, ou estava lá também, né? Ok? Então, assim, é isso. Só voltando. Eu coloquei uma expressão de pesquisa aqui na Web of Science, cliquei em pesquisar, depois selecionei por quantidade de citações, cliquei e tive acesso ao texto completo. Certamente esse artigo, se eu fosse um pesquisador da Austrália e tivesse que comprá-lo para minha pesquisa, porque lá eu não tenho algo parecido com o portal da CAPES, eu não pagaria $30, né? Enfim, é uma discussão que não cabe, mas é isso. É capital e as revistas talvez sejam das indústrias que mais ganham, assim, mais lucrativas. Porque nós, no início da conversa, falamos, né? O pesquisador, o que de melhor pode acontecer é o reconhecimento pelos pares, enfim, né, causar um impacto na ciência. Só que daí, assim, a gente manda um artigo para a revista, nós doamos os direitos autorais para a revista, e aí a revista pode vender o artigo, né? Então, todo mundo que comprou esse artigo aqui, talvez tenha pago um pouco mais de $30, porque ele é o artigo mais citado daquela palavra-chave que nós utilizamos, ok? Vejam, não quero desanimar ninguém, a gente não está buscando enriquecer na ciência, né? Eu acho que isso já porque não vai acontecer, assim, né? Quer dizer, não sei, né? Enfim, mas porque me perguntam, mas a gente ganha direitos autorais, né? Não ganha, assim, pelo menos eu nunca ouvi falar, né? Não é como a música, eu compus uma música e depois eu ganho um pouquinho porque alguém usou minha música, cantou, enfim. Tudo bem, pessoal? Então, é isso, né? É só para dizer que esse é um modelo de negócio, mas que a gente também lida bem e sustenta que seja dessa forma, assim, né? Sabendo que tem muita gente que discute. Tudo bem, Web of Science, então a gente tem a mesma lógica de estrutura, né? É só um botãozinho ou outro que muda. Adicionar linha aqui, eu vou ter os operadores booleanos, os mesmos que a gente viu na Scopus, né? Então, Web of Science e Scopus muito parecidas. Estou voltando aqui, já deu 19 horas, falei bastante, mas eu só tenho mais duas coisinhas para falar, assim, né? Tudo bem a gente continuar? Poucos minutos? Então tá bom, pessoal, estão respondendo aqui, puxa, agradeço. Scopus e Web of Science, ficou tranquilo? Pessoal, assim, tudo bem? Lembrando que tem Nossa, a Nomiso está aqui, acabei de ver ela, Cecília, que legal. Acabei de passar pelas duas bases internacionais multidisciplinares mais relevantes do mundo, tá? Então isso já cobre bastante.
bases bastante específicas, assim, aí tudo bem, se eu não souber, a gente estuda, tenta ver um treinamento lá no Scopus, no portal da CAPES, ok? Então, é isso, eu vou fechar as internacionais aqui, vou pular rapidamente para o Cielo, que mais ou menos a gente já estava, né? Então, já vimos a estrutura dela, já falei um pouquinho, né? Então, vou vir aqui pesquisa de artigos, que às vezes o pessoal reclama um pouco, é isso, né? É que a semântica aqui ela é um pouco mais difícil, né? Não recebe tanto investimento. Para a gente fazer essa correlação de termos, né? De um com o outro, né? Então é bastante complexo, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou colocar autismo, palavra do título. Veja, são 233 resultados que eu tenho, e aí a organização é aqui, assim, do Cielo, né? Eu tenho os autores, eu tenho o título do artigo, sempre vem em negrito, o nome da revista, o ano de publicação, tá? Aqui a gente tem uma organização por relevância, né? Então eu coloquei autismo no título, todos os artigos que tenham palavras autismo no título vão estar em primeiro, e os que tem no título e no resumo depois também, título, resumo e palavra-chave, ok? Porque não temos uma organização por data. Vejam, a gente tem 2 de 2019, um de 2016, depois vai ter um de 2019 de novo, né? Aqui eu não consigo no Cielo fazer uma pesquisa por período. Então, eu quero nos últimos 3 anos. Eu tenho que escolher por ano. Então, aqui o end, eu vou colocar em todos os índices aqui, ano de publicação. Aí eu venho e digito, por exemplo, 2017. Aí a gente vai ver só os artigos que foram publicados em 2017. Aí eu venho aqui e troco para 2018. Aí a gente tem a quantidade dos documentos publicados pelos anos. Tudo bem, pessoal? Então, assim, tem um pouquinho de restrição, mas ainda assim é bastante relevante, né? Bastante interessante. Outra dica legal aqui no Cielo é esse campo assunto. Cliquei no botãozinho assunto, porque às vezes eu estou procurando por um termo e ele não foi indexado na base, no Cielo, e aí vai recuperar 0, né? Então, sei lá, eu vou colocar um termo aqui, superdotação. Tá vendo? Então, nós temos superdotação sem ser cedilha, nós temos superdotados, superdotados no plural, superdotação escrito em espanhol. Para o Cielo faz diferença essas variações, né? Então, uma outra dica legal é eu vir em assunto, digitar o termo e ver aqui o índice mesmo, quais são as opções que eu tenho. Sei lá, vou colocar aqui altas habilidades. Para o índice. Bem, então eu tenho aqui, por exemplo, uma opção que é altas habilidades / superdotação. Em algum artigo, pode ser que nas palavras-chave o autor colocou dessa forma, né? O que eu sei é que se eu colocar aqui e pesquisar pelo menos um artigo, eu vou recuperar em cada palavrinha dessas, ok? Então, coloquei altas habilidades, pesquisa, eu tenho 43 artigos, né? Tudo bem, pessoal? Entrou também superdotação. Vou tirar, vou deixar só altas habilidades e vou colocar palavras do título. Tá vendo, ó? Então, esse é um grande exemplo muito bom do Cielo. Venho aqui, coloco palavras do título e altas habilidades, aí dá 0. Nossa, eu fico super preocupado, vou conversar com o meu orientador, né? De repente, vale a pena, ó. Vem em assunto, a gente já tem uma outra dinâmica. Tudo bem? Então, Cielo, se eu quiser saber o documento em texto completo, ele é aberto, eu não preciso estar com o VPN conectado, nada, então de qualquer lugar. Clico em qualquer linkzinho daqueles e do lado direito eu sempre vou ter o artigo em PDF, ok? Cliquei em PDF, já vou ter ele em texto completo. Tudo bem? Então, esse é o Cielo, artigos nacionais, assim, vou fechá-lo. É muito, muito bom, bastante relevante, né? Bom, então a gente falou sobre livros, né, pessoal, no começo, só passando. Fechamos o artigo com 2 bases internacionais e o Cielo, que é uma base nacional.
Agora eu vou mostrar um pouquinho de dissertações e teses, bem rápido também. BDTD, coloquei no Google, deixei até aqui para vocês verem, né? Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. Vou colocar aqui também no nosso fórum. Bom, e aí o que a gente tem aqui são 115 instituições, essa quantidade de dissertações, essa quantidade de teses, né? De novo, vou colocar esse outro termo agora, que a gente mudei um pouquinho, título, buscar. Então, é só para a gente ver, olha, então eu tenho Universidade Federal, deve ser de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, Unesp, a UFSCar, as universidades que estão produzindo, né, dissertações ou teses com esses assuntos, né, os programas. Então, percebam, é uma estrutura muito parecida, né, qualquer base que a gente for pesquisar vai ser muito próximo, né. Se eu quiser o texto integral, eu tenho aqui, vou clicando, aí vou ser redirecionado para ou o repositório da universidade, ou a biblioteca digital da universidade. Então, é um formato interessante, dissertações e teses, para eu ter uma leitura um pouco mais fácil, grupos de pesquisa, para quem dá aula também, né, tem muitos professores, é uma estrutura bastante interessante, né. No levantamento bibliográfico ali, sei lá, 30, 40 folhas, em alguns casos a gente já tem uma noção bastante grande, né. E, em alguns casos, também um modelo, assim, um formato, uma ideia para que eu siga na minha também, né, algo que eu tenha gostado. Então, dissertações e teses é que eu busco em várias bibliotecas, em várias universidades do Brasil, tanto particulares quanto públicas, tudo bem, pessoal? Bastante legal, interessante, né, enfim, datas das defesas aqui, legal. Vou fechar, BDTD, Biblioteca Digital de Teses e Dissertações. É mais um repositório, vamos chamar assim, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, ao IBICT, né? Que esse governo mudou tanto os nomes, então eu não sei exatamente se continuam esses mesmos, mas é o que a gente sempre conheceu como Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então, também é público, acesso é aberto, não preciso de VPN, não preciso pagar nem nada. Bastante interessante, né? Repositório da Unesp, e aqui eu tenho o campo de pesquisa, posso ver o que foi produzido só dos pesquisadores da Unesp, né? Então, vejam, a gente tem toda essa quantidade de artigos aqui, que são pesquisadores vinculados à Unesp, enfim, estudantes, professores, tudo mais, né? Essa quantidade de dissertações de mestrado, de teses de doutorados, trabalhos de conclusão de curso. Então, pessoal, é bastante interessante. Outras universidades também têm repositórios, né? É bastante legal porque é isso, né? A gente fica com uma noção bastante grande do que está sendo produzido pelas pessoas que têm vínculo com a universidade, né? O que é legal falar também para quem está no mestrado ou para quem foi para o doutorado e não fez o mestrado aqui na Unesp, a gente tem o autoarquivamento, ou seja, no final do percurso, vocês defenderam, foram aprovados com mérito, tenho certeza, e vão ter que fazer o autoarquivamento. Ou seja, a dissertação ou a tese vai ficar disponibilizada aqui, tá, pessoal? Claro, eu tenho a opção de colocar o período que eu quero disponibilizar o texto integral, eu posso colocar um embargo de 6 meses, 1 ano, porque eu estou gerando, sei lá, um artigo, porque eu e meu orientador, a gente está fazendo, né, pedindo propriedade intelectual, de repente uma patente, enfim, né, então, existem essas opções, mas aqui vai constar aqui. E aí, para fazer o autoarquivamento, eu sei que está um pouco longe de falar isso, mas é só para alertar, a gente tem 60 dias, tá? Então, defendeu, descansa um pouquinho, mas vai lá, corrige e tal, e depois faz o autoarquivamento aqui, tudo bem? Então, é importante porque é uma visibilidade enorme, pesquisadores do mundo todo consultam o repositório, ok? Parabéns, porque estamos numa universidade reconhecida, renomada, relevante na ciência mundial, grandes pesquisadores olham para nós aqui, e então, eu sei que vocês vão fazer um bom trabalho, mas é só para dizer que se precisarem da biblioteca de alguma forma, para que a gente ajude com que o trabalho fique sempre muito bom, assim, contem com a gente, tá bom? Então, repositório da Unesp. Tá bom, vou falar rapidinho, pessoal, prometo.
por que eu sempre falo do repositório? Nós tivemos, e ainda nós temos vários problemas, e a universidade passa por alguns problemas, não só a Unesp, como toda a universidade, por algumas denúncias de plágio, né? Então, assim, eu não imagino que seja intencional, tá? De repente é só uma dificuldade na redação científica e tudo mais, mas é isso, né? Quando a gente está disponível, né, na rede, pode acontecer. E aí, assim, claro, o contato com o orientador sempre, primário, fundamental, mas qual é a ferramenta que a gente tem para tomar cuidado, para não correr num futuro problema com plágio? Assim, a utilização das normas, né? No caso aqui nos programas, a gente usa a BNT, então, fazer as citações devidas, fazer as referências devidas, se preocupar com a estrutura da dissertação e da tese, tudo bem? Quando for publicar um artigo em alguma revista ou congresso, também é a mesma lógica, né? Se preocupar com a norma, com a estrutura. O conteúdo, ele é muito relevante, ele é o mais relevante, mas se o formato não estiver adequado, também assim, você pode ter descoberto, bom, vou exagerar um pouco, tá? Descobri a vacina para o Covid, mas eu não publiquei um artigo no formato que a Nature quer, ou que a Science quer, eles vão recusar, sabe? Porque precisa de um formato, foi um exagero, mas vocês entenderam, assim, o que eu quis dizer, né? Tudo bem? Então, assim, o formato é muito importante e muito relevante. Então, também, saibam das normas da BNT, a gente faz apresentações, se tiverem dúvidas, a gente também pode fazer, tudo, tá bom? Então, cuidado com isso, né? Há um tempo atrás, aqui em Bauru, a gente recebeu, assim, né, um e-mail de um professor, era um TCC, e um professor que ele falou assim, eu sei porque a professora me pediu ajuda, e, enfim. Ele falou, olha, na página tal, tal e tal desse TCC, eu achei ótimo tudo, eu gostaria que vocês só citassem o meu nome, porque tinham 3 imagens de um homem, e era justamente a foto dele, né? Ele era uma pessoa super importante na área que estava sendo pesquisado ali e tal, enfim, né? E aí, por fim, a aluna, a gente não conseguiu contatar, ela já tinha formado, tal, a professora achou melhor retirar. Retiramos do repositório. No final das contas, assim, foi o melhor que poderia acontecer, né? Mas a gente sabe que o procurador aqui, o advogado, o Dr. Luiz Fernando, ele precisa, sim, intervir judicialmente em alguns casos, porque né? Porque o plágio é isso, né? Ele é uma questão jurídica, né? Então, é bastante chatinho, tá, pessoal? Uma opção que nós temos, abrir aqui, é uma ferramenta, o Turnitin, enfim, tem várias pronúncias, eu também vou colocar aqui para vocês, ok? Só que assim, respondendo a primeira pergunta, gente, só o professor pode ter login e senha, tá? E eu vou explicar o porquê que a Unesp decidiu. Então, assim, não é o Breno ou a biblioteca que decidiu isso, vem uma definição de cima, assim, né? Nível reitoria, pró-reitorias, né? De pós, de graduação e tudo mais, né? Porque a ideia é que assim, o professor tem um login e a senha, o que faz essa ferramenta? Ela é uma verificadora de originalidade. Então, você vai fazer um upload, você vai mandar o seu trabalho em PDF para o orientador, por exemplo, ou em Word, né? Faz o upload na ferramenta, aí ela vai aparecer, assim, trechos da sua dissertação ou tese que estejam iguais a um outro documento. E aí, qual que é a lógica? Que você sente com o orientador para que essa redação científica, uso de normas da BNT, ou porque está usando muita citação direta, né? E aí que para vocês, assim, construam junto uma redação científica um pouco mais adequada, um pouco mais limpa que eu digo, assim, sem muita citação e tudo mais. Né? Então, assim, são todas as discussões que os livros de metodologia também fazem, que os orientadores vão fazer com vocês, tá? Não é assim, de certa forma, é um caça-plágio, tá? Mas não nesse nível que a gente ouve falar assim internacionalmente. Um grupo de um determinado país pegou os dados de outro país e conscientemente utilizou como se fosse deles, né? Aqui no nosso caso, assim, às vezes é isso, né? Só uma dificuldade na redação, enfim, né? Ok? Não fiquem muito preocupados, tá? Eu acho que essa é a segunda dúvida que mais surge depois dessa de pesquisa em bases, né, do uso do Turnitin. Pessoal, se você escreveu, se você fez uma boa revisão de literatura, se você está usando as normas da BNT, fiquem tranquilos, tá? Vocês não estão plagiando, não tem um problema grande. Conversa com o orientador, se ele não tiver a senha, a gente libera, tem uma funcionária que trabalha diretamente com o Turnitin, tudo bem? E aí vocês vão conseguir sentar e acertar.
Eu falo isso porque, nossa, tem muita gente que vem, assim, bastante preocupado e angustiado com o Tannirin. Então, é tranquilo, tá? A ideia é assim, ninguém vai punir vocês, tudo bem? Então, fechei também a ideia do Tannirin, falando um pouquinho da BNT, falando que a gente tem mais algum outro serviço disponibilizado, né? Então é isso, acho que eu passei por tudo que a gente tinha combinado. Eu gosto de falar muito, eu falei, né, sobre esse assunto, eu sempre fico muito empolgado, e aí, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma colocação, compartilhar algum conhecimento que tenha, alguma experiência que tenha, tá, eu tô por aqui, assim, fiquem à vontade. Pessoal, esse é o momento que alguém fala alguma coisa, porque senão eu acho que não tem mais ninguém aqui na salinha. Ah, alguém escreveu obrigada. Já fiquei feliz, já. Breno, Oi. por favor, eu fiz uma pergunta para você aí no chat, dá uma olhadinha. É sobre a Ah, questão do DEX. vou abrir aqui, só um pouquinho. Tá. Tem uma... Bom, vou respondendo aqui. Tem uma pergunta da Maria, se para agendar aqui na biblioteca, Maria Osvaldo. Maria, assim, você pode ligar, então, no site da biblioteca, voltando aqui rapidinho, se ela tiver, ou então, se não, algum colega, por favor, avise ela. A gente tem o telefone, tem um e-mail para contato aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo copiar, não consigo. E aí a gente pode combinar, sem problemas. Se você estiver aqui pelo campus e passar pela biblioteca e assim não estiver muito ocupado, ou de repente tem algum outro colega também que possa te ajudar. Então, são essas as formas, né? Então fica bom assim. Deixa eu subir. Desculpa, quem conversou comigo agora? Eu não vi o nome. Que Sou falou eu, sobre... professora Sandra. Ah, Sandra. Aqui, pessoal. Bom, então, deixa eu abrir o Dex. É isso daqui, professor, os descritores? É, isso mesmo. Porque você falou para olhar no artigo, né? Para olhar Uhum. português e inglês para adequar a palavra-chave. Por que já não conferir no DEX que ele já dá a palavra-chave em inglês, português e espanhol, inclusive? Legal, professor. Olha, obrigado pela sugestão, tá? Então, pessoal, ó, o DEX, eles são descritores aqui, né? Bom, tá dizendo ciências da saúde, mas também tem outras áreas correlacionadas. É uma estrutura bastante boa, assim, muito ótima. Descritores é isso, né? O que a professora falou, vai ter a definição do conceito, né? Como é que em inglês, em espanhol. Então, vou clicar aqui, consulta ao DEX, né? Colocar, por exemplo, autismo, deixa eu ver. Bom, tá vendo, pessoal? Então, assim, a gente tem algumas opções aqui já em inglês, né, em português, tem algumas variações, né, alguns outros assuntos. Então, é uma estrutura bastante interessante. Para alguns conceitos, professora, que são relativamente novos à discussão na ciência, a gente ainda não encontra muitos correlatos no DEX. Então, dependendo da sua temática de pesquisa, você pode não encontrar aqui, porque a atualização dele é um pouquinho, assim, mais demorada, né? Mas, de fato, assim, é uma sugestão bastante incrível. Eu vou voltar aqui, deixar disponibilizado para os colegas aqui no chat também. Porque, realmente, bom, só vou voltar aqui. Entenderam, então, pessoal? Assim, olha, aqui a gente tem um descritor em inglês, assim, né? Como que pode ser no espanhol, a gente também tem uma outra variação em português, a gente tem todos esses outros assuntos relacionados, né? Ok? Então, de repente eu posso fazer uma pesquisa cruzada, né, sobre
questões relacionadas à genética e o autismo, né? Então tem todas essas discussões, assim, né? É uma dica bastante boa. Legal, obrigada, Breno. Imagina, eu que agradeço, professor. Bom, Lurian falou que altas habilidades superdotação não tem. No DEX, Lurian, talvez seja um bom exemplo, assim, né? Algumas áreas. Deixa eu tentar fazer o teste rapidinho. Obrigado, Ari. Temos uma amiga querida aqui que escreveu, Ariane. Que legal, quanta gente querida aqui, né, nessa sala. Puxa, que ótimo isso, né? Por exemplo, professor, altas habilidades é um termo que o DEX ainda ele não conseguiu cobrir, né? Então, talvez a união disso, né, usar o DEX também, mas também dos artigos, né, como opção. Melhor fazer as duas coisas, né? Porque se não acha. Uma vez eu tive um problema de uma palavra-chave que a gente não achava de jeito nenhum. E porque não tinha no Dex, não tinha em lugar nenhum. Mais tarde é que essa palavra foi aparecer no Dex, como você falou. Eles demoram para atualizar, né? Muito obrigada, viu, Breno? Gostei muito. Imagina. Vou aproveitar só esse gancho final da professora. Obrigada também, Breno. Eu escrevi, mas quero falar aqui também, Sandra, verdade. Tem uma outra opção que a gente esqueceu, mas na área da educação especial, às vezes alguns conceitos novos, é o que você falou. Importante fazer nos dois. E, Breno, de novo, muito obrigada. Você sabe que eu super considero esse momento e acho que foi super legal e que vale a pena você apresentar para os outros alunos da pós-graduação. Combine com a Carol. Obrigada, legal, Sandra, que eu não valeu. estava, né? Você ficou até o fim também, que legal. E para quem está chegando na graduação, já é porque acabou, Breno, que no nosso grupo deve ter até alguém da graduação. Que legal. Já é importante se familiarizando com a pesquisa, né? Obrigada mesmo, tá? E obrigada por todos que ficaram até agora. Nossa, imagina, professora Vera, que isso. Poxa, muito legal mesmo. Colegas da graduação, desculpem, né? Eu falei muito de mestrado e doutorado, não sabia, mas a lógica é a mesma também, enfim, né, para graduação. Se for psico, não faz TCC, né? Mas ainda assim tem iniciação científica, enfim, né? E só para pegar o último gancho, assim, prometo, nossa, senão não paro de falar, que a professora Sandra colocou, pessoal, então é assim, a gente está nesse momento, lembra, né, todo esse estudo, e eu não estou puxando o saco, tá, eu acredito mesmo nisso, a Unesp é uma universidade relevante, os programas de educação, de psicologia, que os professores, eles são realmente muito, muito bons, ok? Sem demagogia nenhuma, né, as pessoas que me conhecem sabem disso. E assim, e são vanguarda, né, então é claro que o professor, quando você for conversar com ele, o orientador, ele vai sugerir alguma coisa que, de fato, a gente não vai ter uma grande quantidade de documentos, né? Então, às vezes, tem aluno que vem assim, nossa, Breno, mas eu não tenho outros trabalhos iguais ao meu. Eu falo, puxa, maravilhoso que não tenha, né? Porque significa que você está ali colocando um tijolinho na ciência, né? Está percorrendo um caminho legal. Então, também não fiquem assustados, tá, gente? Assim, não tenho nenhum trabalho igual ao meu. Puxa, ótimo, vamos ir estruturando e assuntos que estão tangenciando, porque é isso, certamente, assim, as professoras não vão pedir para vocês fazerem uma pesquisa, um mestrado, um doutorado em assuntos que já foram muito discutidos. Não que eles não mereçam continuar a discussão, mas é isso, em algum determinado momento, de repente, ele já saturou ali, né? Então, não fiquem preocupados, tá? É ótimo que aconteça isso também em alguns contextos, tudo bem? Bom, gente, então, assim, se não tiverem mais perguntas, o que eu vou tentar fazer é parar aqui a gravação e aí encaminhar um link. Eu vou tentar encaminhar para a Aline, para ver se ela repassa daí para vocês, pedir ajuda dela, né? Para ver se ficou gravado. Espero que sim, tá? E aí vocês me avisem se tiverem dúvidas, tá? Poxa, muito obrigado por todo mundo, pelas professoras, pela Aline, foi muito legal. Comecei a semana super feliz já.
Bom, então é isso, gente. Ó, eu vou dar uma pausa aqui e vou finalizar, tá? E aí eu vou tentar ver aqui se deu tudo certo. Um abraço aí para todo mundo. Acho que a esposa também estava vendo. Um beijo para ela, se não tiver.